Olá pessoal, vejamos aqui nesta videoaula mais uma questão de física para a F1, agora envolvendo equilíbrio de corpos extensos. A barra indicada na figura, presa de forma articulada ao teto, é composta por dois segmentos. O primeiro segmento, AB, possui 4 kg de massa e 10 metros de comprimento. Já o segmento BC possui 2 kg de massa e 2 metros de comprimento. Sobre a extremidade da barra, atua uma força horizontal para a direita com intensidade de 35 newtons. Se a barra está em repouso, a tangente do ângulo θ que ela faz com a vertical vale. Então, temos aí as opções e eu reproduzo aqui novamente a figura e coloco aqui em vermelho. Faço aqui uma construção e desta construção vamos extrair o que é importante, o que é relevante para a resolução desta questão. Bem, no estudo do equilíbrio de corpos extensos, de uma barra, por exemplo, a situação de equilíbrio no que diz respeito à rotação, o impedimento de que a barra possa rotacionar, recai em cima da ideia de momento de uma força, que é uma grandeza que resulta do produto da força esta atuando perpendicularmente à direção da barra, isso é importante, não é? Vezes a distância. E essa distância é a distância do ponto de aplicação da força até o ponto de apoio ou ponto de rotação. Ok? Bem, a barra vamos dividi-la em duas partes, aqui, de A para B e de B para C. Bem, a massa total, a massa da barra, 6 kg. Este valor, 7 metros, corresponde à distância do centro de massa da barra ao ponto de apoio. No caso aqui, o ponto de rotação, que é o ponto A. Como este valor é calculado? Bem, a barra AB tem comprimento de 10 metros. No ponto médio dela, localizamos o seu centro de massa. No caso aqui, é uma distância de 5 metros. O peso dela, a massa, melhor dizendo, 4 kg. O pedaço BC, que mede 2 metros, localizamos também o centro de massa, apenas de BC, que no caso é 1 metro, na metade. Agora devemos localizar o centro de massa desse sistema. E como fazemos? Determinamos o centro de massa do sistema através de uma média aritmética ponderada, ok? Onde os pesos, não é, são as massas, não é, de cada trecho aqui considerado, ou seja, de AB e de BC, que valem respectivamente 4 kg e 2 kg. Bem,
5 metros é a distância do centro de massa do segmento AB, do segmento de barra AB, ao ponto de apoio. E 11 metros é a distância do centro de massa aqui do segmento de barra BC para o ponto de apoio, porque está na metade, BC mede 2 metros, a metade 1 metro, mas é 1 metro mais 10 metros, ok? Então temos aí 11 metros. Então essa média, a massa vezes a distância que determinamos, fica 5 vezes 4, 20, mais 2 vezes 11, 22 sobre 6. 42 sextos, 7 metros. Ok? Então, 7 metros, reforçando, é o centro de massa da barra toda. Ok? Pesando 6 quilogramas. Precisamos fazer isso para localizar o peso da barra. Ok? Posicionamos o peso da barra, o vetor peso, força-peso vertical para baixo, no centro de massa da barra. Lembrando que ela é constituída pelos dois segmentos, AB e BC. Então, achamos o centro de massa da barra como um todo por meio desta média ponderada. Bem, aqui pela geometria do problema, o peso da barra vertical para baixo está paralela, fica paralelo a este segmento. Então temos aqui ângulos correspondentes, paralelas, e a barra fazendo o papel de uma transversal, de uma reta transversal. Então, aqui também é θ. Os ângulos são correspondentes. E também aqui, seguindo aqui esse segmento, a direção da barra, e aqui uma vertical, então aqui também é θ. Bem, aqui eliminei os 35 newtons indicado na figura inicial e coloquei apenas a força F, de valor 35 newtons. Estou chamando-a de F. Bem, aqui ela está na horizontal. Este segmento é vertical. Portanto, temos aqui, ao todo, 90 graus. Se aqui é θ, esses ângulos são complementares. Então, aqui é 90 graus menos θ, uma vez que somados dá 90 graus. Aqui, o mesmo raciocínio. Por que é θ? Este vetor força, ok? Componente de F, é perpendicular a esta direção. Este vetor forma com a barra 90 graus. Portanto, é perpendicular à própria direção da barra. Então, aqui também, ao todo, temos 90 graus. Se aqui é 90 graus menos θ, estes dois ângulos são complementares, aqui é θ, porque θ mais 90 graus menos θ dá 90. Ok? Então, esta componente de F, ela é um F cosseno de θ, porque está adjacente ao ângulo. Voltando para o peso, PB, não estou mostrando aqui a componente na direção da barra, que seria um PB cosseno, não nos interessa, já reforço o porquê, consideramos apenas a componente perpendicular.
ela está oposta ao ângulo θ. Então, é um PB seno de θ. Ok? Bem, na definição de momento de uma força, que é uma grandeza associada com a possibilidade de rotação de um corpo extenso, reforçando, é o produto da força, né, pela distância do ponto de aplicação da força, né, ao ponto de rotação, que no nosso caso aqui é o ponto A. Bem, só que esta força que a gente considera, ela precisa formar 90 graus com a barra. Por isso que eu vou considerar o momento produzido por PB seno de θ. Igualmente, o momento, né, provocado pela componente F cosseno da força F, pois ela é a componente perpendicular a este braço, não é? Ao braço AC, ou seja, a direção da barra. Então, é importante isso, ok? Necessitamos de pegar a força perpendicular, né, à direção da barra considerada. Bem, e aí o momento ele poderá girar a barra, dependendo do sentido, né, da direção da força, ou no sentido horário, que vamos considerar como negativo, ou no sentido anti-horário, que vamos considerar positivo. Horário negativo, por convenção, e anti-horário positivo. Note que PB seno de θ procura girar a barra no sentido horário. Então, o momento associado a esta força será com sinal negativo. Por outro lado, a força F cosseno de θ tenta produzir aqui um deslocamento, uma rotação no sentido anti-horário, ou seja, um momento positivo. Bem, é solicitada a tangente do ângulo θ, ângulo este que a barra forma com a vertical. A barra está em repouso. E aí, a ideia é a seguinte: o somatório dos momentos de todas as forças relativa ao ponto A, ao ponto de rotação, para uma barra em repouso, em equilíbrio, precisa ser nulo, reforçando condição de equilíbrio da barra, para que ela não gire. Somatório de todos os momentos, ou seja, a soma, né, dos momentos de cada força, tem que dar 0. Então vejamos, o momento força vezes a distância. Então temos aqui, né, a força F, cosseno de θ, como eu falei, a componente perpendicular, a barra, vezes a sua distância dela de C para A, que estou chamando de AC, menos somatório, né, algébrico, levando em conta o sinal, já comentei, o momento de PB seno de θ é negativo, pois é sentido horário. Então, menos PB seno de θ vezes. Ela está sendo aplicada no centro de massa da barra como um todo. E este dista 7 metros da posição de equilíbrio, ou melhor, do ponto de rotação A. Ok? Então, vezes o x, centro de massa, igual a 0. A força em questão, 35 newtons, vezes o cosseno de θ, vezes a distância, né, de C a A, 12 metros. O comprimento total da barra, menos
aqui é o peso da barra. A massa da barra, total 6 kg, vezes a aceleração da gravidade, 10, peso é m vezes g, temos 60 newtons, vezes seno de θ, vezes o x do centro de massa, 7. 35 vezes 12, 420, vezes o cosseno de θ, menos 60 vezes 7, 420 também, porém negativo, vezes o seno de θ igual a zero. Podemos cortar 420 e ficamos com o cosseno de θ menos o seno de θ, que é igual a zero. Continuando, cosseno de θ igual a seno de θ. Trocando aqui a posição, seno de θ igual a cosseno de θ. Passando θ, o cosseno de θ dividindo o seno de θ sobre cosseno de θ é igual a 1. Só que seno pelo cosseno é a tangente. Tangente de θ igual a 1. Portanto, resposta letra D para esta questão da F1. Ok? Então é isso. Mais uma questão, desta vez envolvendo equilíbrio de corpos extensos. Condição para que a barra, o corpo extenso, não gire é que o somatório de todos os momentos, né, das forças, ou seja, a soma dos momentos de todas as forças em relação a um ponto de rotação, né, seja nulo. Ok, pessoal? Então, aguardem novas resoluções. Desejo a todos sempre muito sucesso. Até a próxima!